Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo a segurança da informação na internet. Participam dessa conversa Rafael Ferreira, diretor técnico do Grupo Claves, Luiz Moncal, especialista em Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, e a delegada Ellen Sardenberg, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber quem está mais vulnerável. Com certeza, o usuário final. Porque e isso é uma questão de cultura que a gente está começando agora quando a gente fala de segurança da informação. E por isso aqui a importância do programa e desse tema. Porque quem está nos assistindo tem que entender que quando ele vai lá na loja e compra um computador, existe um kit essencial que ele deve procurar e que não está sendo vendido naquele momento, que é exatamente isso, o antivírus, todos os sistemas de informação de segurança, que devem estar acoplados àquele computador. Por quê? Porque o usuário, ele é o primeiro que deve zelar pela sua segurança, senão fica difícil, né? Ele está dentro da casa dele, utilizando a internet dele, e aí o que vai acontecer? Ele é que precisa estar procurando isso. É difícil? Nem tanto. Hoje, o acesso à informação está na internet. Então, a mesma internet que te leva no Google e que faz você procurar tudo, pode também te levar a digitar lá, segurança pessoal, como proteger meu computador. E aí, ali vão ter várias dicas, vão ter inúmeros sistemas, vão ter inúmeros programas de antivírus gratuitos, não gratuitos, vão ter cursos. Então, o usuário ele vai ter que começar, sim, a pensar na sua segurança. É quase que comprar uma casa de praia, linda, maravilhosa, e não pensar se aquela casa precisa de uma boa tranca, de um sistema de grade, não é verdade? De um cachorro. Então, tem que ser junto. Agora, o pessoal usa muita coisa pirata, né? Isso não facilita a vida do hacker, quando ele quer invadir um computador? Além da questão de pirataria, você tem toda a problemática de, além de você ter a obrigatoriedade de ter as ferramentas instaladas, como a doutora Ellen falou, para você poder manter a máquina segura, é importante você manter os programas que você usa devidamente atualizados, com as correções de segurança das falhas que vêm aparecendo e tal. Quando você utiliza o software pirata, não estou nem discutindo a questão de pirataria aqui, mas você perde esse suporte do fabricante, digamos assim. Então, você passa a estar vulnerável às últimas falhas, que podem ser falhas que possibilitam o comprometimento de todo o sistema. Você passa a ter vulnerável porque você não tem uma licença válida que deixa o fabricante aplicar correções naquele software. E é exatamente isso que entra aquela questão. Embora você tenha um software que não apareceu nenhum ataque ainda para ele, existe toda uma preocupação proativa de análise em cima daquele programa, daquele sistema que seja, buscando novas vulnerabilidades, já aplicando correções proativamente, não necessariamente porque ele vai ser invadido e tal. Então, quando você não usa licenças válidas nos programas, você acaba não tendo esse suporte de correções e a máquina acaba fatalmente ficando mais vulnerável. O que acontece? A segurança é um estado. Então, quando eu compro aquele programa, mesmo a gente, tirando aí o lado da pirataria, quando eu compro aquele programa, ele me é vendido como um programa super seguro. Mas amanhã já teve uma pessoa que invadiu ou que viu uma falha nesse programa. E o próprio programa, ele tem interesse de dizer, olha, atualize seu sistema, porque nós já identificamos uma vulnerabilidade. E isso está online quando você passa a comprar produtos originais, né? Então, você tem ali 1 ano de suporte, que aquilo é importante para o usuário. Por quê? Porque nós vamos ter, assim, por exemplo, casos de spam, né? Que são aqueles e-mails, aqueles links. Quer dizer, eles já identificaram aquilo há 3, 4 anos atrás e a gente continua utilizando. Agora tem um problema cultural, né? Que é esse negócio do jeitinho. O Brasil... A informalidade no Brasil é vamos dizer assim, uma praga, né? Em termos de tecnologia, de informação, internet e tal. Rola no mercado informal. As pessoas compram programas no mercado informal, compram equipamentos eletrônicos, fazem reparos, manutenção. É incrível como isso acontece, porque o sujeito, às vezes, tem um quiosquezinho, uma lojinha ali, ele faz coisa que até Deus duvida, né? Se você mandar para uma empresa autorizada, ela leva uma eternidade, o cara resolve na hora. Como é que vai ser essa coisa aqui no Brasil? Eu acho que ele abre mão da segurança e abre Porque mão... isso é uma coisa meio generalizada. Eu estou com certeza. Mas o usuário final tem que entender que a partir do momento que ele usa aquele software, talvez que não tenha aquela atualização, que é um software talvez de origem duvidosa, ou até tirando o software, que às vezes não é o que menos dá problema, quando ele baixa programas na internet sem saber, ele está, na realidade, inviabilizando o próprio acesso dele àquele computador. Então, sai caro.
o barato sai caro, mas é verdade. Na informática também, porque, quanto custa? Esse aqui custa 10 no mercado informal e 300 no mercado real, né? Então, é um custo-benefício bom. Mas quando a gente já fala de programas que existem, versões de software livre, que existem versões gratuitas no mercado, que basta ele prezar pela qualidade daquele serviço, e aí já vale, aí não fica tão barato, porque quanto que é o programa na internet? 10, 15, 20 reais, às vezes de graça, e aí ele vai utilizar de um serviço que não seja tão bom e que vai trazer um vírus para a máquina dele e que, inclusive, se ele usa cartão de crédito, se ele faz compra pela internet, isso pode dar um prejuízo muito grande àquele usuário. Há um senso comum de que tudo que vai para o computador fica no computador. Isso, e que não é verdade. Pode ser investigado. Isso é verdade? Como é que vocês trabalham para conseguir elucidar crimes cibernéticos? O interessante da investigação cibernética é essa, né? Assim, primeiro a gente tem que tirar esse mito, né? Tudo vai ser resolvido. Não vai. Mas ela dá muito suporte. A investigação cibernética, o computador, ele deixa rastros que outras investigações não deixam. Então, nós vamos ter ali na máquina um histórico muito bom daquele usuário e conseguir, talvez, evidências que a gente não conseguiria no mundo real. Agora, isso vai depender também do usuário. Né? Se ele apaga tudo, é claro que a polícia não vai conseguir. Tem uma questão, acho que importante também, sobre essa questão da pirataria e dos softwares que estão à disposição, que é uma questão que é da própria internet. A internet está aberta a todo e qualquer tipo de inovador, a todo e qualquer tipo de inovação. Então, eu posso, se eu quiser, se eu tiver capacidade técnica, escrever um software que sirva para me proteger de um determinado tipo de ataque, ou escrever um código que sirva para rodar um determinado tipo de jogo. Então, é um ambiente muito propício à inovação. Então, a gente precisa, de certa forma, preservar esse ambiente do jeito que ele é, porque isso pode nos levar adiante como país em questões de desenvolvimento, e precisa ter atenção no sentido de que não existe, talvez, essa correlação entre esse software é desconhecido e, portanto, ele é malicioso, ele vai me roubar, etc. Mas a gente precisa ter cuidado, a gente precisa saber como é que os usuários que já baixaram esse software estão avaliando esse software, como é que a comunidade de desenvolvedores avalia esse software. Existe todo um sistema de avaliação dentro da própria internet, de reputação dos programas que você baixa. Existem softwares livres que não são gratuitos e muitas vezes podem ser melhores que softwares proprietários que são pagos. Com certeza. Então, todas essas questões não estão necessariamente ligadas à questão de você comprar o software de uma determinada marca, ou você pode ter, por exemplo, também o software original e ser extremamente incauto ou sem cautela, né? E não atualizar o seu software nunca. Então, está lá, você tem aqui suas atualizações de segurança, você quer fazer agora? Não, me alerte depois de 30 dias. Me alerte depois de 30 dias. Passou um ano, o sujeito não atualizou a máquina dele. Aí foi lá, um desses códigos se acoplou no computador dele e está usando o computador dele para atacar os sites do governo. Vou falar de outra coisa. Então, um fenômeno também aqui no Brasil, que é o sucesso das redes sociais, né? E onde a fronteira, vamos dizer assim, da privacidade é mais que sinuosa, né? Quase que não existe. A própria origem, né, do Facebook tem muito a ver com violação de privacidade, né? Então, como é que essa questão está sendo tratada, assim, do ponto de vista do que é lícito, não é lícito, o que pode, não pode, o que poderia, não poderia, como... Tem uma questão que é também a própria forma como o usuário cuida dos seus dados, né? O que ele quer expor naquelas redes, o que ele fala, que as pessoas vão enxergar, e ele pode mudar suas configurações dentro dessas redes, e isso diz respeito muito à forma como as outras pessoas que fazem parte da rede vão enxergar ele. E tem uma outra questão que muitas vezes o usuário não tem controle, e essa é extremamente importante, que é a forma como o gestor daquela rede ou aquela plataforma captura os dados do usuário e utiliza esses dados para outros fins. Então, a forma como o Facebook ou o Google+, que agora é a nova rede social do Google, o Orkut, o Twitter, está usando as minhas informações. Será que ele está repassando para outras empresas? O que ele pode, o que ele não pode fazer com isso? E agora, o governo federal colocou em consulta pública, durante um longo período de tempo, uma lei de proteção aos dados pessoais, para estabelecer exatamente o que essas empresas vão poder e o que elas não vão poder fazer. Então, esse é um avanço também no sentido de legislação que é bastante importante a gente dar esse passo. Agora, isso é uma legislação comparada?
existem, vamos dizer assim, já legislações em outros países com relação a isso? Como é que essa coisa está? Existe uma diretiva europeia que trata dessas questões e aí é bastante protetiva em relação ao consumidor nas redes sociais. E existe um outro modelo, eu não sou especialista nessa área, mas existe um outro modelo nos Estados Unidos, que é bem mais amplo e bem mais permissivo em relação ao uso de dados pessoais para quaisquer fins. Então, esses dois modelos eles estão em choque no mundo e, ao que me parece, o Brasil ele tem pensado em adotar uma postura que seja mais de preservar o usuário e de que o usuário tem direito a saber o que estão sendo feito com os dados, a decidir se ele quer que todos os dados dele sejam apagados, a retirar todos os dados dele da rede social, ou seja, eu quero sair do Facebook, eu quero sair do Orkut, eu quero que todos os meus dados venham comigo, eu não quero deixar nada com a empresa. Então, esse tipo de coisa precisa estar na lei, porque se não tiver na lei, o que vai governar é a relação contratual entre o usuário e a plataforma. Mas só levantando um ponto, a questão da lei, eu acho que ela atua muito mais forte, porque tem dois pontos isolados, né? O primeiro são os dados que você confia aquele sistema, aquela plataforma que você está usando, aquela mídia social que você está utilizando. Então, se você disponibilizou informações ali para cadastro, o vazamento dessas informações, eu acho que é um tipo de problema que deve ser filtrado por lei, que era exatamente o que ele estava falando. Você confiou as suas informações naquilo ali. Mas eu acho que tem um outro problema, que é a questão da sociedade como um todo acompanhar a evolução da cultura de segurança, que é o mesmo, que é o problema que se repete, né? Tanto nas mídias sociais como na questão de pirataria que a gente estava discutindo, a questão de utilização de software seguro e etc., que é a questão de conduta das pessoas. A gente tem casos isolados de redes que teve vazamento de informação de usuário. Mas, na maioria das vezes, você vê exposição voluntária do usuário. Por exemplo, então, a conduta dele na internet é importante. A coisa está se tornando comum, assim, inclusive contratando gente especialista para isso. Quer dizer, o RH das empresas começa a usar o perfil das pessoas nas redes sociais para selecionar os funcionários. E a gente sabe que boa parte do que uma pessoa expõe numa rede social é uma representação. Sim. É mais um personagem do que a pessoa propriamente dita, né? Como lidar com isso? Mas acho que tem toda a parte... Tudo bem que é um personagem, na verdade, as pessoas tendem a, no mundo virtual, ser quem elas queriam ser no mundo real. Né? Tem uma questão meio ilusória na história. Mas dá para você traçar um perfil... de, por exemplo, o valor que ela dá à privacidade, a ética que ela tem em relação à exposição de informação, ao bom senso de saber. Hoje em dia, a gente que trabalha com segurança, a gente prega nas empresas que a gente presta consultoria e etc., a questão da formalização da classificação da informação, né? Que é você saber claramente o que é uma informação pública, o que é uma informação privada, o que é uma informação interna. Mas isso, na verdade, é uma formalização do bom senso, né? A pessoa tem que saber. Então, já teve casos, por exemplo, de informações sensíveis de empresas serem postadas por um colaborador em mídia social, mas não sei se isso vou discutir se é crime ou não, mas não sei se ele fez com o objetivo de expor realmente ou se foi por ingenuidade. Na realidade, Rafael, complementando aí o que você está falando, assim, as pessoas esquecem que a internet é um espaço público, né? Então, eu sento na frente do meu computador, acho que eu estou sozinha e que eu posso fazer tudo. Mas o que as pessoas têm que entender é que todo mundo vai ter acesso àquilo. Então, pensar na informação e pensar na internet como um espaço público. Vou te dar um exemplo, né? Na rua, você distribui foto para as pessoas, assim, sem conhecer. Sai andando, distribuindo fotos, mas é o que se faz na internet, numa rede social, quando você posta muita foto, ou em muitos ambientes, ou em muitas atitudes, né? Na rua, você conversa com qualquer pessoa, mas as pessoas acham que podem fazer isso nas redes sociais. Então, esse entendimento, e quando a gente fala em criança, quando a gente fala em adolescente, quando a gente fala em quem está iniciando a usar as redes sociais, é muito importante que eles vão caminhando aos pouquinhos e entendendo, porque, de novo, o próprio usuário ele vai ser o primeiro a zelar pela sua segurança. Tem uma teoria, com relação à linguagem na internet, na área de comunicação se estuda isso, que é chamada teoria da roupa íntima. Quer dizer, o fato de as pessoas utilizarem um computador em casa, na parte da manhã ou à noite, com a roupa com que vai dormir ou com que dormiu, acaba contaminando a linguagem na internet, a linguagem
na rede. É uma sensação de segurança de volta. Vai contaminando a informalidade, a intimidade na linguagem. Isso tem até uma teoria na área de comunicação com relação a isso, que é chamada teoria da roupa íntima. A gente viu, inclusive, isso, a diplomacia norte-americana pagar o preço altíssimo por causa da linguagem utilizada na rede, né? Isso aí a gente, né, quer dizer, até os diplomatas que são refinadíssimos nisso e treinados para ter cuidado com as palavras, na rede deixaram esse cuidado de lado. Aí eu volto à pergunta que eu tinha feito, quer dizer, como lidar com uma situação como essa quando as empresas passam a traçar um perfil das pessoas na área de contratar, utilizando esse tipo de informação, que é uma informação distorcida acerca da vida que as pessoas levam. Exatamente. Quem é que está certo aí? A empresa, a pessoa? Eu acho que a empresa, isso já está já foi avaliado, né, na jurisprudência, e realmente a empresa tem esse direito, né, de fiscalizar, de estar verificando, porque ela quer saber a conduta externa daquele funcionário ou daquela pessoa que ela está contratando. É claro que, de repente, isso não pode ser o diferencial na hora de contratar, mas pode ser, sim, um dos elementos. O que nós vamos verificar é isso. É difícil a gente entender que tudo que está na internet não vai sair num primeiro momento, então aquilo vai ficar para sempre, e que talvez aquela sua conduta seja temporária. Falo isso muito para os jovens, né? Os jovens têm mania de se expor demais, ou botar uma festa com bebida, alguma coisa. Mas daqui a 3 anos você vai estar entrando no mercado de trabalho. Será que aí vai ser interessante para você? No momento em que você é apenas jovem, feliz e alegre, e que aquilo é socialmente aceito pela sua turma, tudo bem. Mas na internet aquilo vai ficar, como não acontecia antes. Sem esse fenômeno da internet, quando você era jovem, você tinha direito de fazer tudo e depois você ia buscar seu mercado de trabalho com muita tranquilidade. Hoje, se a gente for pensar, talvez uma foto numa bebedeira ou talvez uma foto mais indiscreta, no que diz respeito até às mulheres, pode te inviabilizar, sim, um serviço. Então, a gente tem que sempre pensar tudo que a gente posta na internet, porque mais tarde essa postagem pode virar contra. Eu acho que mais do que a noção de ser um espaço público, é a noção de ser um espaço extremamente hostil. Então, a navegação ali, a internet não é um ambiente simpático onde tudo que vem dali é para o seu bem. Ali tem muita coisa maliciosa, então tem a questão do bom senso, até na própria navegação pela internet. Como a doutora Eli estava falando, você não entra em qualquer lugar, você não aceita coisas de qualquer pessoa, então você não vai baixar qualquer programa em qualquer site, aceitar um anexo de um e-mail que você nunca ouviu na vida, de uma pessoa que você não conhece. Então tem essa questão da conduta de saber que aquilo ali, apesar de você estar navegando de dentro do seu quarto, etc., aquilo ali é o mundo e é um ambiente hostil. Bom, nós vamos ter que encerrar. Agradecemos a participação do Rafael Ferreira, técnico do Grupo Claves, do professor Luiz Moncal, especialista em Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, e da delegada Ellen Sardenberg, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro, que nos deram a honra de participar do 3 a 1. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.